seus planos de governo. Destaca-se que a emissora se compromete a cumprir todas as exigências sanitárias do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 do município de Araxá, para que as entrevistas ocorram de maneira segura, salientando que todo o estúdio foi higienizado, aonde os candidatos estão sentados também foi higienizado, os microfones, tudo passado, tudo pelo processo com álcool gel antes dos nossos convidados entrarem, que também tiveram o álcool gel à disposição para passarem nas mãos, estão com distanciamento e achamos por bem que os candidatos não usassem máscara, para que os ouvintes pudessem ver o rosto mesmo do candidato durante as perguntas. O distanciamento entre eles e o Diogo e eu aqui do lado de cá também, para que a gente não fique tão perto do próprio candidato. Só lembrando, Eveline, que a ordem dos candidatos, né, nessa série de entrevistas... Perdão. Só lembrando que a ordem dos candidatos nessa série de entrevistas foi definida previamente por sorteio, acordado pelos representantes oficiais de cada chapa, e pelo sorteio ficou definida a seguinte ordem de entrevistas. Hoje, dia 13 de outubro, Sérgio Chaier, da coligação Araxá Merece Mais, que inclusive já está conosco aqui nos estúdios. Dia 14 de outubro, Ana Paula Machado, da coligação Abrace Araxá. Dia 15 de outubro, Lídia Jordão, da coligação Mais pelas Pessoas, Mais por Araxá. Dia 16 de outubro, professor Jales, do Partido dos Trabalhadores, que se lança numa chapa pura sem coligação. Dia 19 de outubro, Emílio Neumann, do Partido Novo, que também se lança numa chapa pura sem coligação. E dia 20 de outubro, Robson Magela, da coligação Nova Araxá. E a partir de agora, então, começamos com o candidato Serginho Chaier. Um prazer tê-lo aqui com a gente, Serginho, muito bom. Fico muito feliz de você estar aqui hoje, podendo falar um pouco mais sobre quem é o Serginho e suas propostas, respondendo também aos nossos questionamentos. Hoje, seu nome, Serginho, representa uma empresa que há anos presta serviços de construção e recuperação de malha asfáltica na cidade. Você pensa em abrir licitação para que uma outra empresa preste o mesmo serviço em nossa cidade? Bom dia. Bom dia, Eveline. Bom dia, Diogo, Decim, né, aos ouvintes da Rádio Cidade. Vamos lá. Primeiro, isso é notório, né? Há muitos anos a Vecol presta serviço aqui. Agora, eu acho o seguinte, você sabe que licitação sempre foi aberta a todas as empresas do Brasil, então eu não preciso abrir licitação para qualquer outra empresa vir aqui. Tanto é que outras empresas também prestam esse serviço aqui na cidade, né? Não é só a Vecol. E não vai mudar nada. O que vai mudar é que eu não vou poder prestar serviço aqui, porque automaticamente eu fico impedido. Então, teremos outras empresas, logicamente. Quando você diz eu fico impedido, significa a empresa a qual você representa? Sim, que eu sou sócio, né? Então essa empresa ficaria impedida de funcionar em Araxá? Sim, mas a Vecol já trabalha há mais de 40 anos na região toda, não é só Araxá. Ok. Maravilha, Serginho. Agora sobre a sua estrutura administrativa, né? Qual que será a estrutura administrativa da prefeitura? Quantas secretarias, né, obviamente, se algum cargo comissionado será cortado e se haverá diminuição de salários. Né? Um outro questionamento também é que se os candidatos abrirão mão de algum tipo de privilégio e qual será o papel do vice no seu governo. Bom dia. Bom dia. Sua pergunta foi muito longa, você podia falar as partes. Claro, vamos lá, vamos dividir ela em partes então. Tá. Primeiramente, qual será a estrutura administrativa da prefeitura, quantas secretarias haverão, se haverão cortes de cargos comissionados. Tá. Bom, primeiro é o seguinte, a gente está vindo nessa campanha para implantar um novo sistema de gestão, né, que é o que eu acho que Araxá precisa, uma gestão mais moderna, né, com diminuição de custos. Agora, com relação a salário, você sabe que não pode diminuir salário, né? Não existe isso. Tanto é que os salários já são previstos pela lei e está aí no portal da transparência, todos nós sabemos quais são. Com relação aos cargos, nós não pretendemos aumentar e, logicamente, o que for desnecessário, a mão de obra que não for necessária para fazer a prefeitura rodar, logicamente a gente vai estar saneando isso. Ok, agora a segunda parte da pergunta, né, se os candidatos, né, se você, no caso, como candidato, vai abrir mão de algum tipo de privilégio, né, exatamente para gerar talvez essa questão da economia, e qual que será o papel do vice no seu governo?
Primeiro eu vejo o seguinte, às vezes existe uma demagogia muito grande em falar assim, eu vou doar salário, vou fazer isso, fazer aquilo. Não tem esse perfil demagogo. Agora, o que eu vou fazer é que o eleitor entenda que meu salário vai valer a pena de ser pago. Entendeu? Eu vou justificar o salário que eu estou recebendo. Isso sim que eu acho que é o justo, né? E com relação ao papel do Dr. Jean, que é o vice, isso já está alinhado entre a gente, ele vai ter uma participação efetiva no governo, até para justificar o salário dele também, né? E é o que precisa ser feito, né? A gente vai trabalhar com muita transparência e muita verdade, que é o que eu trago desde o início da campanha. E esse respeito com o dinheiro público já vem desde agora que eu não estou usando fundo partidário. Esses quase 3 bilhões que foram destinados aos partidos políticos, a gente acha um absurdo. Isso daí, a gente abriu mão desse dinheiro, da cota que seria relativa à nossa campanha. Estive em Belo Horizonte, falei com o presidente do partido, falou, agradeço, mas eu não quero esse dinheiro, né, porque eu quero demonstrar respeito com o dinheiro do eleitor desde esse momento. Então, eu acho que deveria ter seguido por outros candidatos, mas parece que nem todo mundo teve a mesma posição. E eu acho que é isso, demonstrar essa transparência e verdade desde agora. Maravilha. Eveline? Vou agradecendo a participação do Dr. Robson Merola e também do Dr. Renato Alcino, que foi quem nos ajudou a elaborar a próxima pergunta. Araxá, exemplo do Brasil, Serginho, viu exposto um esquema de desvio de dinheiro público recentemente. No Brasil, temos um ex-presidente condenado por crimes contra o erário público e ainda respondendo a outros processos. Em Araxá, uma assessora direta do atual prefeito foi inclusive presa ao lado do marido, que também era funcionário municipal. Pergunto como você encara essas respectivas denúncias de crimes contra o erário público e o que pretende fazer se eleito for, para que não voltemos a ver essas tristes notícias. E ainda, segundo o Dr. Renato Alcino, quais as ações que serão adotadas para reduzir desvios e condutas, corrupção e para acabar com a ineficiência e incompetência dos controles internos da Prefeitura Municipal de Araxá. Quer que repete a pergunta ou foi tranquilo? Não, foi tranquilo. Bom, Eveline, eu acho o seguinte, primeiro com relação a essa questão de corrupção na Prefeitura, né, e em outras situações, primeiro que assim, eu não vou fazer nenhum pré-julgamento, porque na verdade o que houve até então é um inquérito, o processo está no decorrer dele, né? Então não cabe a mim fazer um pré-julgamento aqui, porque eu não sou dono da verdade. Mas obviamente, na minha situação de prefeito, qualquer situação que esteja destoando do que a gente prega, será logicamente investigada, né? E seguir o curso da lei, né? Eu acho que não é papel do prefeito. O prefeito ele faz parte do executivo. A parte do judiciário é que tem que cuidar disso. Agora, logicamente que eu não vou ser conivente com isso e qualquer desvio de conduta que houver será prontamente investigado. Só isso. Para reduzir condutas como essa, corrupção, para acabar com a ineficiência e incompetência dos controles internos da Prefeitura Municipal de Araxá, existe alguma proposta? É o que eu falei no início, fazer uma gestão moderna, porque não basta simplesmente falar em mudar. Primeira coisa, o pré-candidato ele tem que demonstrar que ele tem competência para isso, que ele tem conhecimento. Porque tem muita gente aí se colocando pré-candidato, mas que não demonstrou competência nenhuma, que não tem nem formação para isso. Entendeu? Eu fiz curso de administração, eu fiz um curso de MBA na Fundação Getúlio Vargas, que é a mais respeitada do país. Concluí meu MBA, que significa Master in Business Administration, que é mestre em administração, né? Na Ohio University, nos Estados Unidos, também muito conceituado. Depois voltei para Araxá, fiz o curso de Direito aqui no Araxá, me tornei advogado. Então, quer dizer, eu tenho toda a preparação pertinente ao que é inerente ao cargo de prefeito. Porque o prefeito trabalha com a execução, que está ligada à administração de empresas, e a parte da legislação, que é pertinente ao trabalho do advogado, inerente ao trabalho do advogado. E eu entendo de política pública, como você falou na primeira pergunta, por já trabalhar, prestar serviço no setor público, eu já conheço basicamente como que funciona isso. Agora, é o que eu disse desde o início, com transparência e com verdade, sem vaidade, que infelizmente isso a gente vê que acontece muito na política, né? E mostrar para o povo que realmente vamos fazer uma coisa diferente.
Maravilha. Agora o Marco Aurélio, já agradecendo a participação do Marco Aurélio, que é diretor superintendente da Santa Casa de Misericórdia aqui de Araxá, né? Ele pergunta o seguinte, Sérgio. É sabido por todos vocês, senhores candidatos, que a remuneração da tabela do SUS não sofre reajuste do Ministério da Saúde há aproximadamente 18 anos, né? Estando muito abaixo dos custos praticados pelos hospitais filantrópicos brasileiros credenciados pelo SUS, causando um prejuízo sem precedentes a estas instituições. A Secretaria Municipal de Saúde não cobre a diferença entre os valores baixos da tabela do SUS e o que realmente a Santa Casa de Araxá gasta com atendimento aos pacientes. Sendo assim, a minha pergunta é simples, segundo Marco Aurélio. Gostaria de saber se eleito, os senhores irão complementar a diferença da tabela do SUS para que a Santa Casa possa cobrir o prejuízo gerado pelo atendimento aos pacientes do SUS. Ok. A pergunta dele realmente é simples. O que é complexo é a situação da Santa Casa. Né? Eu falo que hoje a Santa Casa, assim, não existe saúde pública em Araxá sem falar na Santa Casa, obviamente. Né? Nós estamos passando um período um tanto quanto atípico pela questão da pandemia, mas eu me pauto assim, na situação normal. O que acontece? Primeiro, respondendo diretamente a pergunta, temos a intenção sim de fazer um reajuste nessa tabela, né, porque a gente sabe que a Santa Casa é deficitária, mas o grande problema da Santa Casa que precisa ser revista é justamente em relação à própria gestão dela. Até tivemos, né, foi feito um comitê da Santa Casa que a gente participou de uma reunião com eles, todos os candidatos também tiveram ou terão ainda essa oportunidade, mas o que eu falei lá? Falei, gente, a primeira coisa a gente tem que ver o que a Santa Casa é boa, o que ela faz de melhor. Porque isso também é gestão, né? Então, a prefeitura servirá como um meio de integração em todos os setores da saúde aqui em Araxá, todas as instituições. Para quê? Para que a gente possa também reduzir custo. Porque não adianta simplesmente ir colocando dinheiro na Santa Casa, colocando dinheiro, sendo que na gestão ela é ineficiente. Então, a gente vai ficar cobrindo buraco e a Santa Casa vai ficar sempre dependente do poder público, e isso que não precisa acontecer, pelo menos do poder público municipal, né? Então, se a Santa Casa atender o que de fato é necessário fazer, então nós vamos colocar isso, como por exemplo, tem os equipamentos lá da UTI neonatal há mais de 10 anos, parados, e o pessoal chegou à justificativa que se deu durante todos esses anos, porque o custo é muito alto. É a mesma coisa você comprar um carro e depois que você compra o carro você descobrir que você tem que botar gasolina nele. Era uma coisa meio óbvia, né? Todo mundo sabia. Por que não se levantou o custo dessa UTI anteriormente para depois trazer os aparelhos? Então, quer dizer, é a politicagem feita em cima do coitado pobre, da pessoa que mais precisa. E no caso da UTI neonatal, precisa não só o pobre, como qualquer pessoa. Porque é o que eu falo, eu fiz um levantamento pela Santa Casa em torno de R$400 mil por mês. No meu levantamento um pouco menos, mas vamos supor que fique aí em 300. O que é 300 mil numa prefeitura que arrecada praticamente R$500 milhões por ano? E eu acho que, assim, é um pouco até irrelevante. Mas o que acontece? É aquela coisa, mas é caro. Para quem nunca precisou, para quem já tem filho grande ou para quem, né, não tem filho, é um absurdo, é caríssimo você gastar 300 mil por mês. Agora, para a mãe que está lá, que o filho nasceu com algum problema, colocou na incubadora e essa criança se salvou, isso não tem preço. Então, é a outra diferença do gestor público, porque muitas pessoas entendem que, não é porque eu falei que eu sou, né, administrador de empresa, que eu não tenho essa sensibilidade de entender que a prefeitura não é feita para dar lucro. O lucro que ela tem que dar é o bem-estar da população. É isso que o eleitor tem que entender, que a pessoa tem que gerir o dinheiro, tem que aplicar a matemática financeira ali na prefeitura, tem que ter procedimentos que vão realmente fazer a prefeitura ficar mais eficiente, mas que não é para guardar dinheiro. A gente tem que melhorar a cidade e a vida de quem mora aqui. Eveline? Agradecendo também a diretora da Escola Polivalente, Azuma Moreira. Nós sabemos que Araxá é uma cidade privilegiada em termos de educação. É um dos objetivos de todos os servidores, de modo geral, é a criação de uma superintendência regional de ensino. Nós sabemos que Araxá tem força política para isso e temos toda a estrutura econômica e de recursos humanos para ter a nossa própria superintendência.
e trazer mais autonomia para as ações de educação em Araxá. Gostaria de saber o que cada um, ou o senhor, tem de previsão, possibilidade e estudo para trazer a Superintendência Regional de Ensino para a nossa cidade. Bom, primeiro assim, conheço a Zuma, né, tenho um grande apreço por ela, mas o que eu tenho percebido com as professoras que eu conversei, que essa superintendência, ela não é tão relevante assim. Seria, mas não é assim a primeira preocupação, né, da cidade em trazer essa superintendência para cá, até porque está ligado ao governo estadual, né, das escolas estaduais. Tudo bem que a prefeitura tem participação nisso, mas a preocupação prioritária do prefeito, né, enquanto gestor, é de atender as escolas municipais, né? Não que a gente vá desamparar as estaduais, muito pelo contrário, vamos também, né, dentro do possível, né, fazer todo o movimento aí político para que Araxá seja privilegiado e talvez até trazer essa secretaria. Mas hoje o grande problema das professoras é a defasagem de salário, questão de horário. Com relação às creches, a gente pretende colocar creche de atendimento período integral, aumentar, né? Então, nós estamos espelhando, até estive lá na Gabriela Mistral, o dia conhecendo, o trabalho foi feito lá, uma coisa fantástica, né, que eu, sinceramente, não conhecia, assim, sabia que tinha escola, mas não entendia como que era o trabalho deles, e é uma coisa assim que tem que ser seguida por toda a cidade, que é um trabalho muito mais humanizado, né, e a gente vê que, infelizmente, eles não recebem o apoio necessário da prefeitura, né, e nós vamos fazer alguma coisa nesse sentido, de melhorar o estudo, né, as condições para as crianças e adolescentes possam estudar aqui na cidade. Agora, essa questão política, isso aí passa a ser secundário. Igual eu falei, o importante aqui é o bem-estar das pessoas. E ainda completando, como seria a escolha dos diretores? Bom, eu fui questionado por isso, até algumas pessoas, não, né, entre as professoras, não gostaram muito da resposta, mas isso aí vai ser estudado, porque o intuito delas é promover eleições dentro das escolas. Eu entendo que realmente a escolha tem que ser de uma forma democrática, mas não sei se essas eleições, da forma que eles querem, seja a melhor opção. Pelo seguinte, você vai criar uma disputa política interna dentro da escola. Isso talvez possa atrapalhar o andamento. Então, às vezes, você vai ter lá a situação de uma professora que foi eleita, vai estar fazendo política dentro da escola. E escola não é lugar de fazer política. Já basta toda a politicagem que tem aqui de fora. Então, eu acho o seguinte, se a gente colocar, fazer eleições, igual a gente está passando nesse momento agora de prefeito, para fazer uma dentro da escola, você vai criar grupos lá dentro que pode ter um tipo de retaliação, alguma coisa que venha a prejudicar o desempenho da escola. Mas nós vamos elaborar, juntamente com elas, com as professoras, né, formatar uma maneira muito mais democrática da escolha das novas diretoras. Maravilha, hoje recebendo então Sérgio Schayer, da coligação Araxá Merece Mais, aqui nos estúdios da 94,5. Amanhã vamos receber Ana Paula Machado, da coligação Abrace Araxá. No dia 15 de outubro, Lídia Jordão, da coligação Mais pelas Pessoas, Mais por Araxá. No dia 16 de outubro, professor Jales, do Partido dos Trabalhadores. No dia 19 de outubro, Emílio Neumann, do Partido Novo. E no dia 20 de outubro, Robson Magela, da coligação Nova Araxá. E agradecendo também, né, Diogo, os nossos patrocinadores, a Madeireira Paranaíba, a Pneuara, Araxá Premoldados, o Wellington Neves Imóveis e Hiper Calçados. Sérgio, essa pergunta é a próxima pergunta, na verdade, uma pergunta pessoal minha que eu fiz como convidado, tá? Não como colaborador da rádio, tá? Afinal de contas, eu trabalho nessa área aqui na cidade também, né? E a gente vê que foi instituído há alguns anos por uma lei municipal o Conselho Municipal de Cultura aqui na nossa cidade. Todavia, até hoje a gente não vê uma atuação efetiva desse Conselho Municipal de Cultura e, na verdade, a gente percebe também um distanciamento do poder público a este Conselho Municipal de Cultura. E a gente sabe também que Araxá é uma cidade que produz uma cultura muito forte, mas infelizmente a gente vê muita cultura vindo de fora e a cultura de Araxá acaba ficando em segundo plano. Diante desse prelúdio que eu fiz, eu gostaria de saber o seguinte, né? Se a relação do poder público com o Conselho Municipal de Cultura, como será, né? E se haverá um fortalecimento desse conselho, né? E se haverá também uma criação de uma lei municipal de incentivo à cultura, né? E se haverá, é claro, também dotação orçamentária para financiamento desses projetos aprovados em lei municipal.
Bom, Diogo, quando a gente fala em cultura é uma coisa muito ampla, né? Porque cultura assim, engloba diversos setores, inclusive da economia, né? Parte de evento, de música, de teatro, de dança, de literatura. Nossa, perderia a entrevista toda aqui se eu for relacionar tudo. Mas eu já conversei com algumas pessoas, inclusive do terceiro setor, você vê, né, que envolve também a saúde. Uhum. Mas o que é meu intuito? Hoje nós já temos leis para isso. Você sabe muito bem da existência da Lei Rouanet, que é uma lei antiga e que vem funcionando muito bem. Mas qual que é o problema? As pessoas que estão aqui, elas não têm o mínimo de apoio para montar um projeto e para poder levar esse projeto até Brasília para que seja aprovado. São muitas burocracias, muita coisa que acontece, né? Então a gente sabe dessa dificuldade. Assim como no esporte também, através da Lei de Incentivo ao Esporte, que inclusive a Lei de Incentivo ao Esporte que contemplou o Araxá Esporte há muitos anos atrás, eu que consegui a viabilidade daquela verba em 2010, porque eu tinha contato no Ministério dos Esportes, fui lá junto com o Dailson Letieri, que na época era presidente do Araxá Esporte, em 60 dias eu consegui aprovar esse projeto que está parado lá há 2 anos e meio. Então, quer dizer, não precisa apenas de boa vontade política, mas também de relacionamento e do querer fazer. Então, que é o outro ponto da linha, né? Um é o pessoal não ter esse conhecimento necessário para elaborar os projetos, e do outro lado as empresas que trabalham com lucro real, que podem ser doadoras dos projetos, mas que a maioria delas às vezes é uma doação menor. Não é igual a gente tem aqui as mineradoras que podem doar milhões. Tem empresas aí que podem doar às vezes 10 mil, 50 mil, só que fica aquela coisa, não existe o contato entre quem quer fazer o projeto e quem pode doar. Então a prefeitura vai funcionar como um interlocutor entre essas duas pontas. Né? Para quê? Para que as pessoas que querem fazer os projetos aprendam como tem que ser feito, né? Saibam todo o trâmite como que é, todas as burocracias que eles têm que vencer, e do outro lado a gente ter as empresas que vão receber a visita dos entes da prefeitura, demonstrando que são projetos sérios, que estão sendo acompanhados e tudo mais, porque a gente sabe que, infelizmente, a corrupção passa nesses setores também. Então, fazer essa integração, a partir de um certo momento, essas pessoas não dependerão mais do poder público para ficar mendigando aí uma verba, alguma coisa para poder trabalhar. Agora, isso também não isenta a prefeitura de participar com uma verba do que acontece aqui na cidade, né? Porque vários eventos que acontecem aqui, nós tínhamos o Festival Gastronômico, que não está tendo mais, não sei se vai voltar, né? E outros de fora, igual você fala, mas que eu valorizo muito, lógico que nós temos que valorizar o daqui, mas, por exemplo, o Encontro de Carro Antigo é um evento muito bom para a cidade, o FLI Araxá, aquele de dança também do SESC, que o SESC promove, tem vários eventos que vêm para Araxá, e é a partir deles que nós vamos retomar o turismo da cidade, que hoje está morto, que não tem nada, né? Então eu acho que é totalmente pertinente a gente restabelecer isso, né? Instituições aqui, igual o Clube Brasil, o próprio Clube Araxá, tem que ser fortalecidos, para que tudo isso seja um movimento que seja um ciclo que se mova em conjunto, entendeu? Maravilha. Eu quero aproveitar agradecendo aqui, foi até um ato falho, o Jean, que nos acompanha, que é o candidato a vice. Muito obrigada, Jean. Aí a gente começa meio eufórico, perdão pela nossa gafe, muito prazer tê-la aqui com a gente. Também agradecendo o seu Enio, que está acompanhando todas as entrevistas junto com a gente, não está aqui dentro do estúdio, até por uma questão do Comitê Covid, mas acompanhando todas as entrevistas. Vamos fazer uma pergunta do diretor tesoureiro do Sindicato Ruralista de Araxá. Ele pergunta o seguinte, o Márcio, né? Osmar Gonçalves dos Santos. Osmar Gonçalves dos Santos. Qual o critério que será usado para a escolha do secretário de Desenvolvimento Rural? Qual será o perfil desse secretário? E é bom a gente destacando aqui que os demais secretários, até a questão da patrulha rural, que nós só temos um veículo para a patrulha rural funcionando para atender toda a região. Então ele pergunta com questão ao sindicato e o que a gente pode esperar para a área rural aqui em Araxá. Bom, primeiro, com relação à escolha de secretário, não só o secretário que será, né, vinculado à área rural, seja Secretaria de Agricultura, ele, assim como todos os outros secretários, será escolhido com base
em questões técnicas, né? Pessoa que realmente tem aptidão para aquilo, né? Que esteja alinhada com as nossas diretrizes, né? Porque outra coisa importante salientar aqui, Evelina, é o seguinte: de todas as candidaturas que nós temos hoje em Araxá, né, a nossa não tem apoio de nenhum político antigo. Porque tem muita gente aí falando, nós somos novidade em Araxá. Tá, mas cadê a novidade? O que adianta um candidato novo se juntar com um político antigo? Um apoio do político antigo, você que está na política há muitos anos, não vou te perguntar porque eu que sou entrevistado, né? Mas você sabe muito bem que esse apoio, ele não vem de graça. E é isso que o Brasil, o araxaense, já está de saco cheio, que a gente não aguenta mais. É você chegar na prefeitura e de repente você querer colocar uma pessoa que você sabe que é competente, mas você não pode, porque você fez compromisso com fulano de arrumar duas secretarias para ele, arrumar não sei quantos cargos. Então é isso, é uma das coisas que acaba com qualquer administração municipal, estadual, federal. É essa barganha, esse toma lá da cá, é o que a gente não aguenta mais, que a gente não tolera. Então, ele pode ficar tranquilo que a pessoa que vai estar lá vai ser uma pessoa competente. E que se não se demonstrar competente, eu tenho toda a liberdade de ir lá e tirar. Porque hoje mesmo nós temos secretário aí que o prefeito segura lá porque ele fez um compromisso, talvez. Entendeu? Não posso afirmar isso. Mas tem gente que a gente percebe que às vezes é competente e não está trabalhando. Às vezes está até em cargo abaixo do secretário. Porque o secretário, em muitas prefeituras, passou a ser um cargo político e não um cargo técnico. Isso que a gente vai ter que fazer, né? Patrulha rural. Apenas uma viatura, o que fazer? Inclusive, a própria empresa, né, a qual eu sou sócio, por muitas vezes ajuda a Polícia Rural, a Polícia Militar, porque a gente sabe da importância do setor privado em ajudar essas entidades, porque isso aí é responsabilidade do governo estadual. Agora, a gente percebe aí, igual muitas pessoas me questionam a respeito, né, a minha posição em relação ao governador. Sou amigo do Romeu há muitos anos, sou parceiro comercial dele, tanto é que quando tinha a loja da Zema Materiais de Construção, eu adquiri, né, e virou Construvel. Tenho um respeito muito grande pela família, né? Acho que ele está fazendo um governo até bacana, dentro do que ele tem condições no estado. Agora, Araxá ficou simplesmente largado. Araxá não recebeu nada. Nada. Isso é um absurdo. Entendeu? Eu lembro quando o Arlindo Porto foi vice-governador, aquilo lá transformou Patos de Minas. O tanto de coisa que foi para Patos. Agora, é uma decisão pessoal dele, né? Quem sou eu para questionar? Mas eu acho que Araxá tem que ter uma postura, o prefeito tem que ter uma postura mais incisiva em relação ao governo estadual e cobrar esse tipo de situação. Agora, não é justo eu tirar dinheiro da prefeitura para comprar uma viatura que o Estado tem que fornecer. Mas que nós vamos cobrar, nós vamos. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco. Hoje, na série de entrevista, Serginho Chair. Diogo, só comenta com os nossos ouvintes quais serão as outras entrevistas. Bom, vamos lá então. Nos próximos dias, né, nós vamos receber a Ana Paula Machado, da coligação Abrace Araxá, né, no dia 14, né? Dia 15 de outubro, Lídia Jordão, da coligação Mais pelas Pessoas, Mais por Araxá. No dia 16 de outubro, o professor Jales André, do Partido dos Trabalhadores, que se lança numa chapa pura. No dia 19 de outubro, Emílio Neumann, do Partido Novo, que também se lança numa chapa pura. E no dia 20 de outubro, Robson Magela, da coligação Nova Araxá. E hoje, claro, recebendo Sérgio Chair, da coligação Araxá Merece Mais. Eleições 2020 é aqui na Cidade FM. Oferecimento. Você que preza pela segurança de sua família,
Venha para a Pneuara. A Pneuara é revendedora autorizada Michelin em Araxá, Uberaba e Uberlândia. Na Pneuara você encontra a linha completa de pneus de veículos para passeio e caminhonete. Pneuara Michelin. Confiança, seriedade e atendimento personalizado. Pneuara Solução em Pneus. Em Araxá, na Avenida Wilson Borges, 485. Madeireira Paranaíba. Portas, tábuas, compensados, forros, assoalhos, portais, telhas, alisares e muito mais. A Madeireira Paranaíba parcela suas compras em até 6 vezes no cartão de crédito. Tá esperando o quê? Com a Madeireira Paranaíba, sua obra não para. Além dos melhores preços, você ainda pode parcelar suas compras em até 6 vezes no cartão. Aproveite! Madeireira Paranaíba, Avenida Danilo Cunha, 610, 3662-3365. Nesta vida, o caminho é você quem faz. Escolha a direção certa com os seus pés no chão e dê um passo de cada vez. Hipercalçados, o rumo certo para quem anda com estilo e atitude. Calçados infantil, feminino e masculino das melhores marcas, moda fitness e muito mais. Crediário próprio, mais prático da cidade, somente com apresentação de identidade e CPF. Tudo em até 10 vezes sem juros. Hipercalçados, Olegário Maciel, no centro de Araxá. Eleições 2020 é aqui na Cidade FM. A vontade das urnas, a verdade dos fatos. Cobertura total. Voto a voto. Estamos de volta. Hoje começando a série de entrevistas com os candidatos a prefeitos aqui de Araxá. Hoje com a gente o Sérgio Chair, candidato que hoje vem conversando com a gente. Já estamos aqui há meia hora. Ele colocando as suas propostas, colocando aqui o que pensa através de entrevistas de convidados, né? E o Diogo Meira, que me acompanha, passa agora para uma outra pergunta. Bom, Sérgio, hoje Araxá enfrenta um sério problema, que é a Copasa, né? Com valores altos na cobrança na conta de água e esgoto, né? Porém, muitos bairros ficam sem abastecimento, inclusive sem aviso prévio. E o esgoto da cidade não é 100% tratado, mas é cobrado, né? E ainda há um problema com as obras da empresa na cidade, já que muitas vezes a empresa inicia uma obra e aquele buraco fica aberto durante um certo período de tempo, né? Inclusive causando transtornos para a comunidade. Qual seria a solução para esse problema? A revisão desse contrato com a Copasa? E se for feita essa revisão, como ela vai acontecer? Bom, Diogo, o que eu sei é o seguinte, o que é cobrado em Araxá, principalmente da taxa de esgoto, é um absurdo. Para mim, essa conta não fecha. Eu não sei, não conheço o contrato detalhadamente, obviamente, que eu não tenho acesso, mas eu, tomando posse de dia 2, o primeiro pedido que eu vou fazer na prefeitura é para botar esse contrato assim da minha mesa para eu ler ele, juntamente com o jurídico, com o procurador do município. Nós vamos analisar esse contrato de cima e embaixo e eu vou exigir, não é pedir não, vou exigir que a Copasa cumpra ele à risca e quero a revisão desses valores que estão sendo pagos. E eu torcendo para que esse contrato esteja cheio de falha para eu entrar juridicamente contra a Copasa para tirar a Copasa daqui. Porque o povo fala, ninguém tira a Copasa. Eu falei, vamos ver se não tira. Se chegar lá e estiver errado, porque inclusive eu tenho pessoas já me passaram informações que, primeiro, o esgoto não é tratado da forma que está no contrato. Que ele simplesmente é jogado num corga aí, que depois eles vão lá, fazem uma limpeza e tal. E eu tenho essas informações. Eu vou verificar tudo isso. Se realmente for isso que estiver acontecendo, eu não tenho cerimônia nenhuma em mandar essa Copasa sumida aqui de Araxá. E você teria esse poder? Não, não é poder. Quem tem esse poder é o juiz. Vai ser via jurídica, não sou eu falar isso. Mas eu vou entrar com ação contra a Copasa e a justiça que vai decidir. Maravilha. Outro grande problema que Araxá enfrenta, Sérgio, e eu gostaria que você contasse para a gente como que você pretende controlar o processo de migração para Araxá, cada vez maior. E como acabar com essas áreas invadidas e com um número cada vez maior de mendicância em nossa cidade. Bom, Evelina, essa aí realmente é uma situação muito complicada, assim, não para Araxá, a situação complicada no Brasil, né? Porque eu tenho percebido, eu estive algumas semanas atrás em Uberlândia, eu fiquei assustado, tanto de gente em sinal, né, ali no centro da cidade, na Rondon Pacheco, também lotado de pedinte ali. E aqui em Araxá, logicamente, numa proporção menor, mas não tem sido diferente.
Isso aí vai ter que ser um trabalho muito bem ajustado junto à Secretaria de Assistência Social, né, que a gente precisa cadastrar esse pessoal, ver qual a situação de cada um deles, né, ver quais cidades eles vieram, porque também não dá para manter esse pessoal aqui. Porque isso vamos dizer, de certa forma, uma injustiça, porque a gente sabe que alguns municípios simplesmente mandam esse povo para cá. Fretam um ônibus, alguma coisa, vem esses ônibus à noite, para aqui na cidade, manda o povo descer e volta para trás. Então, quer dizer, se precisar, nós vamos devolver. Né? A gente vai, só que tem que fazer um levantamento muito criterioso em relação a isso. Né? Porque a gente pretende... Igual, né, já colocamos aí, a gente ter a renda família Araxá, né, que nós vamos atender as famílias mais carentes, né, com tipo o Bolsa Família, só que aqui da cidade, mas a gente precisa ter critérios também para fazer isso, não pode ser de uma forma irresponsável. Então, automaticamente, nesses critérios dessa definição do nosso Bolsa Família, vai também contemplar essa triagem desse pessoal que está aqui na cidade. Maravilha. Bom, o Sérgio, o Plano Shire, né, que é como você nomeou seu plano de governo, ele prevê a instalação de uma UTI neonatal, uma UTI pediátrica e também do chamado Hospital do Amor e Por Amor, que basicamente seria uma extensão do Hospital do Câncer de Barretos aqui em Araxá. Como viabilizar um projeto dessa envergadura num curto espaço de tempo, levando-se em consideração que a Santa Casa já deixou claro que não consegue manter esse tipo de aparato? Bom, com relação ao UTI neonatal, igual eu falei já na pergunta anterior, só vou complementar aqui com relação ao UTI pediátrica, que o que eu tenho notado, assim, a diferença do meu plano de governo e pelo que eu venho falando todo esse tempo que começou a campanha e a pré-campanha, é que enquanto... o que a gente percebe? Todos os candidatos estão enchendo seus planos de governo de realizações. Mas ninguém fala como que vai fazer. E isso aí o povo já não acredita mais. É igual eu disse no início, o povo já está de saco cheio dessas promessas de político. Entendeu? A gente está fazendo de uma forma diferente. Então, e para isso a gente tem que entender como que é o mecanismo de cada coisa para tornar realmente viável. Então, como eu disse, a Santa Casa, em relação ao UTI neonatal, eu acho que a tendência é que a UTI neonatal seja montada lá, porque, como eu disse, a Santa Casa tem que trabalhar com o que ela é boa, com o que ela faz de melhor. E os partos provavelmente continuarão na Santa Casa, porque a gente vai construir aqui o Hospital Municipal. Esse sim demanda mais tempo, a gente sabe que não é tão simples, mas tem que começar, porque Araxá hoje é carente de uma série de especialidades médicas que a gente não tem como tratar aqui na cidade, que a gente tem que viajar. E nem sempre isso é possível, seja pela urgência ou seja pelo custo disso, que nem todo mundo tem condição de arcar. Né? Tanto é que os municípios pequenos estão fazendo, e que Araxá já não se enquadra mais no município pequeno, com seus 105 mil habitantes. Fica comprando ambulância para levar o pessoal para tratar em outro lugar. Mas como manter um hospital? Tá, mas deixa eu só concluir a pergunta ali. Então, com relação ao UTI neonatal, eu estive na Santa Casa de São Paulo visitando para ver como funciona, né, essa UTI. E a médica lá que me atendeu muito bem, tal, já até era conhecida minha, ela me explicou o seguinte, falou: Sérgio, aqui se você complementar com alguns aparelhos e trocando os bercinhos e tal, porque você tem as incubadoras, mas se você colocar berço menor para criança maior, você consegue transformar seu UTI neonatal em também UTI pediátrica. Então, quer dizer, você vai atender não só os recém-nascidos, mas também até os pré-adolescentes. Então, o custo-benefício disso se torna muito mais atrativo, muito mais viável. Né? Primeiro ponto é esse. Logicamente, as cidades aqui em volta de Araxá também vão utilizar essa estrutura. Então, nada mais justo que elas também contribuam. Por que hoje elas não contribuem? Porque a maioria dos políticos nossos quer fazer carreira de alguma forma ou quer um outro benefício, né, em relação a essas outras cidades. Então, assim, prefeito fulano, não precisa colaborar aqui não, mas quando eu for candidato a deputado, aí você me ajuda, tá? Seja para a própria pessoa ou seja para algum correligionário. Então, como esse tipo de coisa não vai existir, então as prefeituras que quiserem esse atendimento aqui em Araxá também vão ter que colaborar. Né? Então, nós vamos diminuir o custo para a prefeitura de Araxá dessa forma. E com relação ao Hospital do Amor, que era o antigo Hospital do Câncer de Barretos, o que acontece?
primeiro ponto, eu fui lá visitar o hospital, né, fui atendido pelo Dr. Henrique Prata, é onde eu te falo que a questão de ter relacionamento também é muito importante para a prefeitura, né? E numa conversa lá com ele, ele me falou, eu questionei, ele falei, mas doutor Henrique, por que nunca assim, o Hospital de Barretos quis implantar em Araxá, já que vocês têm unidades em várias cidades do país? Ele simplesmente falou o seguinte, não, porque ninguém nunca procurou. Agora, uma cidade igual Araxá, que a gente sabe que tem um alto índice de pessoas com câncer aqui na cidade. Todos nós conhecemos alguém que teve, quando não a própria pessoa, ou um parente, ou um amigo, mas todos nós conhecemos. E a gente sabe que o Hospital do Câncer de Barretos ele é referência no Brasil inteiro, né? E não adianta, igual, por exemplo, a Santa Casa fez um convênio com o Elengote, e que não deu certo, que já foi, né, já pararam também, e o Elengote ainda está devendo a Santa Casa. Então, assim, eu quero o melhor para Araxá. E hoje, se o hospital de referência do câncer no Brasil, público, que atende pelo SUS, é o de Barretos, então é o de Barretos que eu vou trazer para cá. Agora, eu não vou ser leviano aqui em dizer que não, em 2 anos nós vamos ter um hospital igual ao de Barretos, não, gente. Não é isso. Mas o que eu quero? Eu quero amenizar o sofrimento de quem está passando por esse problema. E como nós vamos fazer isso? Primeira coisa, o mais importante é o diagnóstico precoce. Todo mundo sabe disso. O que acontece? Muitas pessoas às vezes têm o diagnóstico, mas não têm encaminhamento para tratar. Então a pessoa às vezes está com a doença e fica ali sem saber o que fazer, e não tem recurso para fazer algo diferente. Então, primeiro, nós vamos montar aqui uma unidade de diagnóstico, né? Então, Diogo, te respondendo, isso aí é uma coisa, não é demorado para fazer. Eu acredito que pouco mais de 1 ano, 1 ano e meio, lógico, nós vamos depender dessa situação de pandemia, porque Barretos não está se expandindo agora, logicamente, em função dessa situação. Mas vamos pensar que o ano que vem nós já vamos ter a vacina, se Deus quiser, já vai estar normalizando. Nós vamos já de início começar essa implantação, que eu acredito que no prazo aí de até 18 meses ela seja efetuada. E assim que tiver isso, nós vamos começar com os diagnósticos. Depois, a gente quer fazer o quê? Parar com esse leve trás de paciente para lá para fazer quimioterapia. Porque isso é o mais desgastante. A pessoa já está sofrendo com a doença, ainda tem que ficar viajando todo dia, assim, de tempos em tempos para fazer um tratamento que eu nem quero imaginar como seja, mas deve ser muito sofrido, né? Então é o seguinte, nós vamos ter essa unidade aqui, ela já foi endossada pelo Dr. Henrique Prata, que é o dono do hospital, então quer dizer, não há nem como alguém questionar se vai ou se não vai, só não vai se a Prefeitura de Araxá não quiser. Maravilha. O Plano Shire, como você mesmo define, prevê um plano de valorização do servidor público. O objetivo é que ele atinja mais produção com qualidade através de cursos de qualificação. Como trabalhar isso com funcionário concursado e protegido por leis de estabilidade em caso de recusa dessa proposta de capacitação? Veli, muito simples, a pessoa está lá trabalhando, lógico, a gente não pode exigir ambição de ninguém, isso é uma coisa inerente a cada ser humano. Mas eu acredito que, primeiro, o prestador de serviço público, né, o concursado, ele é muito importante para todo o dinamismo da prefeitura. E vamos dizer, às vezes essa falta de vontade, né, isso aí é um ou outro funcionário, porque a gente sabe que a maioria rala e rala muito, né? Eu que estou ali, né, vamos dizer, de certa forma, acompanho ali por ter, né, prestação de serviço lá dentro, eu sei o quanto esse pessoal é empenhado. Às vezes tem, lógico, morosidade, alguma coisa que também não depende deles, depende da burocracia do Estado, que vem sendo criada há anos. Então, uma das coisas, o que eu puder diminuir de burocracia na cidade, eu vou diminuir, né? E isso para tornar o serviço desses servidores muito mais ágil. Agora, a questão de capacitação não é simplesmente para o concursado estar ali, que em algum momento ele vai aposentar. E alguns que depois de aposentado, eles vão querer trabalhar em alguma coisa, prestar serviço, entendeu? Em setores que tem alguma ligação com o setor público, talvez. Mas, assim, eu acho que o conhecimento é algo que a gente adquire a cada dia e todo mundo gosta de aprender. Pelo menos deveria gostar. Agora, as pessoas que não quiserem se qualificar, que não quiserem, eu não posso fazer nada. Mas o que a gente não pode também é simplesmente partir da premissa que o funcionário não quer
melhorar, ganhar mais conhecimento e não oferecer nada. Então, quer dizer, vai ser oferecido. Quem quiser aproveitar vai estar lá. Vamos agradecendo a Madeireira Paranaíba, a Pneuara, Araxá Pré-Moldados, o Wellington Neves Imóveis e Hipercalçados. Só lembrando, Eveline, que hoje a gente recebe aqui o candidato a prefeito de Araxá, Sérgio Chaier, da coligação Araxá Merece Mais. Amanhã, dia 14, vamos receber Ana Paula Machado, da coligação Abrace Araxá. No dia 15, Lídia Jordão, da coligação Mais pelas Pessoas, Mais por Araxá. No dia 16 de outubro, a gente vai receber aqui o professor Jales André, do Partido dos Trabalhadores, que se lança numa chapa pura. No dia 19 de outubro, vamos receber o candidato Emílio Neumann, do Partido Novo, que se lança também numa chapa pura. E no dia 20, encerrando a série de entrevistas, vamos receber Robson Magela, da coligação Nova Araxá. Serginho, te dá aí uns minutos agora. Sérgio, perdão. É o costume, né, Sérgio? Eu te conheço há tantos anos, né? Você tem toda a liberdade para isso. A gente se conhece há tantos anos. Só porque Serginho é o nome da urna, né? Isso, então, isso é importantíssimo para você, né, Sérgio? Agora aí alguns minutos para suas considerações finais, para você falar diretamente com o seu eleitor que está aí te ouvindo. Então, Eveline, mais uma vez agradecer a oportunidade que vocês estão dando para os candidatos, né, de virem aqui falar de suas propostas. Agradeço muito também os eleitores, né, e ouvintes que estão aí nos acompanhando, que entendem a importância desse pleito, que nós estamos passando por um momento crucial aqui na cidade, porque é a primeira vez que nenhum dos caciques eleitorais da cidade participa da eleição. Então, nós temos aí candidatos que têm condição de estar disputando de igual para igual a prefeitura, né, inclusive eu, mas a gente percebe o seguinte, tem pessoas aí que querem fazer, mas não se prepararam para isso, tem pessoas que já poderiam ter feito e não fizeram, e tem pessoas que estão indo simplesmente pela vaidade. Então, eu acho que o eleitor tem que ser muito criterioso nesse momento, ver quem realmente está falando a verdade, porque aqui eu poderia simplesmente chegar aqui na entrevista, assim como em outros lugares, e fazer um punhado de promessa, falar tudo que a pessoa quer ouvir, inclusive algumas classes específicas, igual a gente veio falando aí ao longo da entrevista, né? Mas eu não consigo fazer isso, não é do meu perfil, não é da minha índole, né? Eu igual eu sempre digo, se fosse para ir para uma prefeitura, trabalhar, né, como prefeito, deixar a minha empresa simplesmente para fazer mais do mesmo, eu ficaria quieto lá na minha casa, na minha empresa. Porque eu sei do desgaste, o quanto eu estou me sacrificando para isso. Talvez muitas pessoas não saibam, mas é uma pressão muito grande, porque quando os grupos políticos antigos percebem que a gente não tem assim uma conivência com o que vem sendo feito há muitos anos, isso incomoda muita gente. Né, as pessoas aí algumas que mamam nas tetas do governo municipal, talvez até na esfera estadual e federal, sabem que isso eu não vou admitir, né, que eu vou tratar a prefeitura como eu trato a minha empresa. E quem trabalha comigo sabe como eu sou exigente com as coisas, quanto eu gosto das coisas certas, corretas, dentro do que a gente espera, né, de todas as pessoas. A gente trata todo mundo com muito respeito, muita educação, mas eu exijo resultado e vou exigir isso na prefeitura também. Sérgio, o Decim me informou que nós temos aqui ainda alguns minutinhos, perdão te interromper, né? Mas eu queria fazer para você uma pergunta relativa à segurança pública, né? Já que também é um grande gargalo que a cidade tem. Quero saber de você como será o trato com as forças de segurança aqui da cidade. Leia-se Polícia Civil, Polícia Militar e também Corpo de Bombeiros, porque direto ou indiretamente também está relacionado à segurança pública. Sim, Diogo, eu vou repetir em parte o que eu te respondi mais cedo, que isso aí é inerente ao governo estadual. Não estou furtando, logicamente, a prefeitura disso, porque existem várias parcerias do Poder Público Municipal com esses órgãos e, obviamente, que eles terão todo o apoio dentro do possível da prefeitura municipal, como, né, já tem, mas a gente pretende até incrementar isso um pouco mais. E o que eu disse, o papel fundamental do prefeito nesse momento é intervir junto ao governo estadual e federal para que nós possamos
ter um aparelhamento melhor dessa polícia, porque a gente sabe que a situação que essas viaturas da cidade se encontram, a maioria delas, tem algumas mais novas, mas a gente percebe aí, principalmente Polícia Militar e Polícia Civil, né, que no dia a dia deles, né, eles precisam de um material melhor, de equipamentos melhores, de arma e uma série de coisas, né? Nós temos aí também a questão da valorização da Astran e fazer de uma forma que a gente não tenha indústria de multas em Araxá, porque isso também é muito sério, né? O cidadão de Araxá, ele é muito colaborativo, mas às vezes acontece alguns excessos que a gente vê aqui na cidade. Então, a questão da fluidez do trânsito, que a gente vai ter que trabalhar isso muito bem também. Igual eu falo aqui, eu nunca vi uma cidade que tem quebra-mola anti-rotatória. Araxá é brincadeira, entendeu? Tem umas coisas que não entram na minha cabeça, né? Mas a gente vai resolver isso tudo com o tempo, nós vamos botar tudo em ordem. Como a gente está com mais tempo, eu vou voltar numa pergunta. Você já falou sobre a criação da escola integral. A gente sabe que a escola integral ela é fabulosa para a criança, para a mãe e tudo, mas é um gasto para o poder público muito maior, Sérgio. Eu te pergunto, isso vai demandar aí mais profissionais, mais alimento, mais estrutura e mais investimento em educação. E o teto dos 25% comporta isso? Como é que você vai retirar verba para essa escola integral em Araxá? Vou voltar também no início da entrevista. Gestão. É isso. Quando você não pode gastar mais, o que você faz? Você ajusta para o seu custo ficar dentro do que você tem. E qual seria a pasta, talvez, de retirada? Você tem essa noção? Olha, para você colocar em uma, você precisa te retirar de outra. Qual área, talvez, você acha que Araxá está bem servido, que talvez pode ser retirado um pouco de investimento? Isso aí, qualquer candidato que falasse isso, a única pessoa que poderia falar isso hoje aqui é o próprio Araceli, que é que tem acesso a todos esses dados. Mas não precisa ser, né, nenhum bidu, assim, como diz o povo, né, adivinhador, para saber que tem coisa na prefeitura que é gasta de uma forma que não precisa. É tudo questão de prioridades, né? Igual você ressaltou muito bem aí, para a mãe, para a coisa, é lindo, né, se tiver isso. Então, quer dizer, é o que a gente quer para a cidade. A gente quer o que seja lindo para quem realmente tem o direito de usufruir disso, né? Então, com certeza, nós vamos conseguir montar, fazer de uma forma que essa estrutura que nós já temos, ela consiga atender em período integral, porque às vezes é uma questão de reformulação dos horários dos professores. A gente talvez não precise contratar mais professores, mas só ver as questões dos horários, né? Você tem aí muitas pessoas que trabalham em período 12/36, talvez isso possa ser implantado na educação. Então nós temos várias formas de estudar para poder implantar isso. Agora, quando a gente quer, a gente consegue, né? Basta boa vontade. Sérgio, teremos nosso debate dia 12 de novembro. 12 de novembro. Podemos contar com a sua participação, com a sua colaboração no nosso debate? Claro, vou participar. Eu só acho que ficou muito, desculpa a crítica aqui, mas acho que ficou muito em cima da hora, tá? Porque faltando 3 dias para a eleição, eu acho que o debate poderia, ou então fazer 2, né? Que seria melhor ainda, né? Vocês poderiam analisar essa possibilidade aí. Porque eu acho que como essa campanha está muito atípica, não só pela forma que a Justiça Eleitoral vem diminuindo as opções que os candidatos têm para demonstrar suas propostas, o período também ficou muito curto, 45 dias. Então, essas oportunidades de entrevistas, de debates, elas são importantes para que a população tenha acesso ao que realmente importa, que são os planos de cada um que está disputando aí o pleito. Maravilha. Hoje é outubro, então, Eveline recebendo o Sérgio Schayer, né? Da coligação Araxá Merece Mais. Amanhã, dia 14 de outubro, vamos receber Ana Paula Machado, da coligação Abraça Araxá. No dia 15 de outubro, vamos receber Lídia Jordão, da coligação Mais pelas Pessoas, Mais por Araxá. No dia 16 de outubro, vamos receber professor Jales André, do Partido dos Trabalhadores, que se lança numa chapa pura. No dia 19 de outubro, vamos receber o candidato Emílio Neumann, do Partido Novo, que também se lança numa chapa pura. E no dia 20 de outubro, fechando a nossa série de entrevistas, Robson Magela, da coligação Nova Araxá. E agradecendo aos nossos patrocinadores, Madeireira Paranaíba, Pneuara, Araxá Pré-Moldados, Wellington Neves Imóveis e Hiper Calçados. Sérgio, agora sim, acho que agora
a gente deixa esses últimos finalzinhos para os nossos patrocinadores, assim como no início também a gente pega um pouquinho dos patrocinadores. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio. Muito obrigada mesmo pela sua participação. É muito bom a gente poder ouvir os candidatos, né? Ouvir um pouco do que... E grande parte das perguntas que nós fizemos vieram através dos nossos ouvintes, vieram através de pessoas que ajudaram e colaboraram na elaboração dessas perguntas, né? O que a população muitas vezes pergunta. Sérgio, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso para você. Fica à vontade. Bom, fiz as considerações semifinais, eu agora são as finais. Que o Décimo tinha me mandado encerrar aqui. Foi aquela hora que você fez, eu entendi que era desculpa. E a gente não fica acompanhando o horário, né? Claro. De toda forma, foi muito produtiva essa nossa conversa. Eu acho que o eleitor também gostou muito, né? E vai poder comparar aí o que cada um tem a dizer para ele, para que ele possa definir seu voto da melhor maneira. Da minha parte, assim, e aproveitando que temos ainda uns 4 minutos aí, outra coisa também importante salientar, até o Diogo aqui em alguns momentos questionou de viabilidades. O que eu falo também é o seguinte, vou repetir, às vezes a questão da gente ter algumas aberturas com algumas pessoas que torcem pela gente e tudo mais, nos possibilita trazer coisas diferentes para Araxá. Então, 2 coisas que não foram faladas aqui, mas que eu acho muito importante salientar. Primeiro, com relação à visita que eu fiz em Brasília na ADIAL. Para quem não conhece a ADIAL, ela é a instituição que hoje liga, igual eu falei, a questão da saúde, da cultura, de ligar quem quer os projetos com quem pode patrocinar. A ADIAL faz um papel muito semelhante, mas ela une as prefeituras, as empresas que querem se expandir. Então, por exemplo, uma multinacional ou mesmo uma empresa brasileira que chega aqui no Brasil e quer montar uma nova unidade, ela recorre à ADIAL, que faz um papel parecido com o do Sebrae, talvez, para direcionar, para mostrar às cidades que poderiam estar acolhendo essa nova empresa. E Araxá nunca fez parte disso. Ela nunca teve no rol das cidades que são contempladas, né, nesse processo com a ADIAL. E a partir do ano que vem, né, no meu governo, Araxá fará parte para que nós possamos trazer mais empresas, gerar mais renda e emprego aqui na cidade. Né, principalmente depois desse período de pandemia, isso aí vai ser muito importante também. Né, então, o pessoal de Araxá pode ficar tranquilo, nós já estamos trabalhando em cima disso, que é muito importante e que vai ser uma das nossas prioridades. Outra questão também, graças a Deus, aí ao relacionamento, foi a abertura que eu tive com o Fabiano Lopes, que é o dono da empresa Multimarcas. Para quem não conhece, a Multimarcas patrocina o Cruzeiro, o Atlético, patrocinou o Flamengo ano passado. Então, quer dizer, a empresa pé quente também, né, ganhou o título com um, com o outro. E o Fabiano já se colocou também à disposição para estar nos ajudando aqui com o Araxá Esporte. Infelizmente, o Araxá está aí por uma disputa aí sem patrocinador. Então, eleitor, por favor, né, tenha consciência, tenha o discernimento, escolher quem realmente fala a verdade e quer o melhor para Araxá. Muito obrigado. A gente agradece a participação. Bom dia aos nossos ouvintes. Até amanhã, às 11 horas da manhã. Eleições 2020 é aqui na Cidade FM. Oferecimento. Você que preza pela segurança de sua família, venha para a Pneuara. A Pneuara é revendedora autorizada Michelin em Araxá, Uberaba e Uberlândia. Na Pneuara você encontra a linha completa de pneus de veículos para passeio e caminhonete. Pneuara Michelin, confiança, seriedade e atendimento personalizado. Pneuara Solução em Pneus, em Araxá, na Avenida Wilson Borges 485. Madeireira Paranaíba, portas, tábuas, compensados, forros, assoalhos, portais, telhas, alisares e muito mais. A Madeireira Paranaíba parcela suas compras em até 6 vezes no cartão de crédito. Tá esperando o quê? Com a Madeireira Paranaíba, sua obra não para. Além dos melhores preços, você ainda pode parcelar suas compras em até 6 vezes no cartão. Aproveite! Madeireira Paranaíba, Avenida Danilo Cunha 610, 3662-3365. Nesta vida, o caminho é você quem faz. Escolha a direção certa com os seus pés no chão e dê um passo de cada vez.
Hiper Calçados, o rumo certo para quem anda com estilo e atitude. Calçados infantil, feminino e masculino das melhores marcas, moda fitness e muito mais. Crediário próprio, mais prático da cidade, somente com a apresentação de identidade e CPF. Tudo em até 10 vezes sem juros. Hiper Calçados. Vem com a gente.